Beleza, vamos lá então. Agora vamos de vez. Bom, então vamos falar hoje, né, sobre o transistor, tá? Igual eu coloquei no slide aqui, sem dúvida, o mais importante componente eletrônico. Ele já é uma evolução, tá? E tudo começou na época, né, em torno da Segunda Guerra Mundial, onde o homem precisava de equipamentos. É, gente, tá chegando gente, hein? Precisava de equipamentos para dar ajuda, né, de cálculos matemáticos que fizesse com que existisse uma agilidade na contagem de materiais bélicos, né, contagem de números em grande escala, e surgiram, né, as ideias de eletronicamente montar equipamentos, né? A princípio grandes calculadoras, depois veio a ideia do computador. Como vocês podem ver aí na tela, nós temos aqui, ó, o computador da época, né, que eram enormes painéis, né, colocados em paredes e que ajudavam na contagem em grande escala, né? E esses computadores, eles eram alimentados, o funcionamento deles, né? O funcionamento desse computador, ele era alimentado através dessas válvulas que estão vendo aí, ó. Um exemplo de válvula, né? Parece lâmpadas, né? Ok? E essas válvulas, como você pode ver aqui na foto, ó, também ela era colocada nesses equipamentos em grande escala, aonde ficava um técnico responsável ali somente para ficar trocando essas válvulas que iam queimando, né? E o equipamento tinha que ficar em funcionamento o tempo todo, fazendo as contagens do tipo de contagens que eles precisavam da época, né? Então a válvula, ela tem, como vocês podem, ela tem a carga elétrica, né? E essas cargas elétricas ajudavam no funcionamento do equipamento, né? Então, desde essa época, era através de pulsos elétricos, né? O funcionamento desses equipamentos, desses futuros computadores, né? Então, o princípio de tudo foi a válvula, tá? Pessoal, fecha o microfone para nós aí, quem está chegando, por favor. Aí, gente, o funcionamento do equipamento era através da válvula. A válvula que dava esse pulso elétrico, né, para o funcionamento. Então, o que acontece? A partir daí, eu devo passar uma aula a mais para vocês, acho que na próxima aula, falando um pouquinho sobre essa história. Não vou aprofundar muito agora, mas existiu a evolução, né? E, resumidamente, essa evolução fez com que as válvulas elas se tornassem obsoletas, porque existiu a ideia, né, de evoluir a válvula para fazer com que o equipamento se tornasse menor, né, e fosse mais útil, né, aumentando até mesmo a sua economia de energia, a sua velocidade, né, diversos pontos. Então foi feita essa evolução em diversos pontos. Foi aonde, né, passando por essa evolução toda, que eu não vou entrar em detalhes hoje, né, surgiram esses camaradas aqui, né, o transistor, né? Normalmente nesse formato aqui nós podemos comparar, ó, o tamanho, ó. Olha só para vocês verem, o transistor em relação à válvula, ok? E vocês estão vendo um chip aqui na frente, e esse chip aqui, ele é a evolução do transistor, tá? Nesse único chip que vocês estão vendo aí no meio, ele pode acoplar dezenas de transistores nesse único chip. Então, o que vocês estão vendo aí realmente é a evolução. O computador iniciou o seu funcionamento, o seu processamento através das válvulas evoluíram, né,
com o decorrer do tempo, de várias formas, até chegar no transistor. E do transistor, nos tempos de hoje, a maioria dos componentes estão voltados a chips, circuitos integrados, né? Deixando de lado a unidade de transistor, né? Que eles passaram a ser vários juntos dentro de um chip, por exemplo. Tá? Então, essa é a evolução. Ok? Voltando no primeiro slide, estamos falando aqui, né, justamente isso, que o transistor, né, deu origem aos chips que temos hoje nos computadores. Né? Um exemplo de componente que depende do transistor é o processador. Né? Processador, para quem não sabe, é um dos componentes principais do computador. Né? É considerado o cérebro do computador, aonde ele faz o processamento dos dados. Né? Ou seja, tudo que vocês, lá no celular ou no computador, vocês enviam solicitando, eu quero abrir um aplicativo, eu quero calcular isso, eu quero acessar aquilo, tudo que vocês enviam de orientação, de entrada para o dispositivo, alguém tem que processar lá dentro e dar a resposta para vocês, o que vocês esperam. E o cara que faz esse intermédio, né, entre você, o homem e a máquina, dando o resultado para vocês daquilo que vocês pediram, é o processador. Né? O processador que faz o processamento dos dados. Ok? E o processador, ele é praticamente constituído por milhares de transistores internamente. Tá? Porque eu vou entrar em detalhes também na próxima aula, mas o que ocorre? O computador, ele funciona através de cargas elétricas, né, que nós já aprendemos. E essas cargas elétricas, existe o sistema binário. Tá? O sistema binário, que são através de códigos. Né? A leitura do computador, da máquina, quando a gente pede alguma coisa, ela recebe através de códigos, né? Códigos binários, que são transformados em códigos 0 e 1. Por isso que é chamado binário. Ele só identifica tudo que a gente manda solicitando através de códigos 0 e 1. Tá? E esses códigos 0 e 1, eles vão ser transformados em informações, que aí nós conseguimos ler, né, e entender essas informações. E esses códigos binários 0 e 1 são através de pulsos elétricos. Né? Dependendo do pulso elétrico é 0, dependendo do pulso elétrico é 1. E a combinação de 0 e 1 eles fazem, o computador transforma em informações. É uma coisa de louco, né? É uma loucura. Eu vou entrar mais em detalhes na próxima aula a respeito disso. Então, o que acontece? No interior do processador, existem vários milhares de transistores trabalhando dessa forma, transformando as informações 0 e 1, né, através desse código binário, transformando naquilo que a gente espera. E o processador já é fabricado com a quantidade de instruções que ele precisa, que a gente precisa também. Ok? Então, resumidamente, né, o transistor, ele foi o substituto das válvulas. Beleza. As válvulas não se usa mais computador desse tamanho, e essa evolução é totalmente, né, satisfatória para a gente, porque fez com que essas válvulas gigantescas aí, esses computadores de parede, se transformassem a partir de um certo tempo em computadores menores, né, praticamente portáteis quase, né, computadores pessoais e alimentados por transistores menores, igual vocês estão vendo aí. Tá? E dessa forma, continuamos a evolução. Né? Aqui nós vimos, nesse slide agora, a vantagem do transistor em relação às válvulas. Né? Vocês podem ver, além do tamanho muito menor, né? O consumo de energia também foi praticamente, nossa, nem tem o tamanho dessa economia. Tá? Que as válvulas, elas gastavam muito, aqueciam o ambiente, eram muitas válvulas, né? Então é uma evolução assim, gritante, né? A gente não consegue nem medir o tamanho dessa evolução. E hoje em dia, né,
a partir do momento que surgiram os transistores, eles existem transistores de baixa, média e alta potência, né? Depende da funcionalidade, né? Cada um desses transistores é apontado para uma determinada tarefa, né? Ou seja, quanto maior é a sua potência, maior também é o seu tamanho, né? Os transistores de alta potência, em geral, precisam ser montados sobre dissipadores. Ou seja, porque deixa eu pegar um exemplo aqui. Porque os transistores, eles trabalham diretamente com pulsos elétricos, né? Como eu falei com vocês. E aí nós vamos perceber, ó, esses dissipadores que nós enxergamos aqui, ó, ele é de alumínio, né? Ele está colado em cima de algum chip, né? Integrado. Esse outro maior aqui, ó, ele está em cima do processador. O processador, vocês acabaram de descobrir que ele é constituído por milhares de transistores, né? Então é o que está explicando aí. Quanto maior potência, né, os transistores, ó, eles precisam ser montados, né, de forma a dissipar o calor, porque eles com certeza vão esquentar. Quanto mais transistor tiver no interior de um circuito integrado, né, um chip, mais ele vai esquentar, tá? Porque ele está trabalhando, processando e através do quê? Através dos transistores, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Aqui nós temos transistor de alta potência, está parafusado em dissipadores também, de alumínio, né, no caso aí. Outro exemplo, né? E aqui exemplos de transistores também, ó. Ok? Eu tenho até aqui ó, exemplo também, Ô, Davi. que vocês vão ver que eles são pequenos mesmo. Davi. Oi? Esses transistores são os MOSFETs, não, né? Não consegui entender. Esses transistores aí são Está os muito baixo. MOSFETs? Tenta aumentar um pouquinho seu volume. Peraí. Pode falar. Os transistores são os MOSFETs? MOSFETs, eles são um tipo de transistor, tá? Mas o MOSFET, ele é transistor, sim. Aí eu tenho exemplos aí, aqui, ó. Hã? Esse que está mostrando aí é um tipo de MOSFET, então. Desses todos que estão vendo aqui, eu acho Só que esse primeiro. esse aqui é um MOSFET, ó. Isso. Tá? Aí aqui, ó, aqui eu peguei um exemplo. Olha só como ele é pequenininho, né? Aqui, ó. É um modelo de transistor. Pouco encontrado nas placas de computador hoje em dia, mas tem ainda, tá? Mas desse formato aqui é pouco encontrado. E aqui também transistor de alta potência, ó. Só que não é MOSFET, não. Ele parece MOSFET, mas esse aqui não é MOSFET, tá? É transistor de alta potência, esses dois aqui. Beleza? Oi. Qual é a diferença dos MOSFETs pro transistor? O MOSFET eu já expliquei nas aulas anteriores, né? E esses transistores aqui, que não são MOSFETs, ele tem um outro nome e um outro formato que eu vou chegar aqui na frente, aqui vou explicar para vocês. Só aguardar um tiquinho aí que vai ter a explicação. Tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aí para a gente não perder tempo. Aqui. Então, a princípio, ó, a função básica do transistor, né? É amplificar a corrente elétrica, ou seja, aumentar, né? Numa determinada trilha, num determinado circuito, né? Ou num componente, controlar, né? Diminuir a intensidade da corrente elétrica ou até mesmo barrar a sua passagem, tá? Então, assim, a princípio, o transistor lembra algumas funções de outros componentes eletrônicos que nós já vimos. Lembra, tá?
mas não é a mesma função, ok? Dentro dessa função aí de amplificar ou atenuar o sinal ou até mesmo barrar, né? Tá voltado em quê? Tá voltado em trabalhar as informações, fazer com que percorra nas trilhas, né? Fazer com que execute tarefas, tá? Então o transistor está ligado diretamente a isso, a percorrer a corrente e fazer com que as tarefas, né, as solicitações, as instruções ocorram. Beleza? Feito de material também semicondutor, tá? Sendo geralmente feito de silício, assim como outros componentes, né, ou germano, tá? Eles são fundamentais na construção de todos os dispositivos eletrônicos, não só os modernos, tá, gente? Então, eu coloquei modernos aí, mas até mesmo todos os computadores aí que passaram a ser de tamanho pessoal, né? Quando surgiu o computador pessoal, começou a fazer sucesso, né? Os transistores sempre estiveram presentes, tá? E também, ó, como vocês podem ver no final aqui, ó, sendo usados em chips de computadores e smartphones. Então, nós temos aí o seguinte, nós temos a situação de que os computadores, quanto mais eles diminuíram, quanto mais surgiram notebooks, surgiram os smartphones, ajudaram a diminuir no tamanho, foi devido à evolução dos transistores, né? Como eu falei no início da aula aí, eles foram diminuindo e passando para dentro dos chips, né? Dos circuitos integrados. Quanto mais diminuíram nesses circuitos, aumentaram a quantidade de transistores e evoluíram, né? Evoluíram na velocidade, na capacidade e conseguiu diminuir fisicamente. É aí que foi surgir a evolução, né? Dando sequência aí. Agora chegou na sua pergunta. Quem perguntou aí do MOSFET e do transistor, né? Agora vai chegar a parte aí que tira a sua dúvida, tá? Existem dois tipos básicos de transistores, né? Um deles é o bipolar, de junção TBJ, e o outro é o transistor de efeito de campo, que é o FET. Tá? O FET, ele é sensível à tensão elétrica, enquanto o transistor bipolar, ele é um dispositivo sensível à corrente elétrica. Tá? Aí, respondendo a sua pergunta, o FET, ele é de tensão, ele é usado para os MOSFETs. Tá? Igual nós aprendemos algumas aulas atrás aí, o MOSFET é aquele camarada que tem a função de trabalhar lá no regulador de tensão. Ele recebe uma tensão de 20 volts contínua e regula essa tensão para distribuir para o processador ou para a memória, né, para aqueles componentes que precisam da tensão mais baixa. Recebe a 20 e distribui a 1.8 ou a 1.5, né, volts, porque esses componentes precisam de uma voltagem bem baixa. Então, esse transistor, o MOSFET, é do tipo FET. E ele trabalha as tensões. Deu para entender aí? Já o transistor bipolar, ele é sensível à corrente elétrica. Aí a função dele é trabalhar nas trilhas, né? Levando a corrente elétrica e os códigos binários, né? As cargas elétricas, fazendo com que as instruções ocorram nos dispositivos. Beleza? Deu para entender aí, gente? A diferença? Então, um transistor trabalha com as instruções através da corrente elétrica e o outro é a regulagem de tensão, né? Ele ajuda na regulagem de tensão para os próprios componentes que precisam. Tá bom? Ok? Alguma dúvida? Entenderam? O bipolar é... Qual que é a diferença do bipolar que você falou aí? Aí eu vou ter que explicar tudo de novo, então. Não.
Só do bipolar. Tá, o bipolar? O Que bipolar... o 1 é para instrução, o FET é para instrução. Não. O FET, ele é o dispositivo sensível à tensão, que é o MOSFET. O mesmo do MOSFET. Ou seja, ele trabalha a tensão dos componentes. Ele recebe lá a tensão. Ele trabalha por regulador de tensão, né? O MOSFET. Ele recebe a tensão a 19 volts, por exemplo, 20 volts, e transforma para a tensão que os componentes precisam para trabalhar. 1.5, 1.3, 1.8, 2. Entendeu? Esse é o FET, que é no caso do tipo do MOSFET. O transistor bipolar, ele é sensível à corrente, ele trabalha com a corrente elétrica. Através das trilhas da placa, ele transporta a corrente e as instruções para os componentes trabalhar. Beleza. Ok? Então a diferença é essa. O bipolar, através da corrente, ele leva as instruções, as atividades, as tarefas para os componentes. E o FET, que é do tipo MOSFET também, ele trabalha a tensão, ele leva a tensão que cada componente precisa, regula a tensão, né? Essa é a diferença dos dois aí. Bom, Ok, resumidamente, não há equipamento eletrônico que não use transistores. Todos utilizam, tá? Mesmo aqueles que utilizam somente circuitos integrados, né? Indiretamente utilizam, pois os circuitos integrados, o que eles têm internamente? Dezenas, centenas ou até milhares de transistores integrados. Beleza? Então, se vocês pegarem uma placa mais antiga e ver um monte de transistor lá nesse formato aqui, ó, que eu mostrei para vocês, né? Nesses formatos aqui, e pega uma outra placa e não tem mais esses transistores aqui, não. Tem nada. Só que, por outro lado, vocês vão encontrar um tanto de chip. Vão encontrar um tanto de chip, igual esse aqui, né? Aqui, ok? Aqui, tá? Aí vocês podem ter certeza que esses chips, eles são o quê? Substitutos dos transistores, né? Aqui, ó. Um circuito integrado fora da placa. Um outro. Aqui tem milhares. Esse daqui, o formato, o padrão deles, que tem milhares de transistores internamente. Então, é a evolução, né? A evolução chegou nisso aqui. Tá? Então, transistor sempre vai ter, porque é igual vocês aprenderam aí. Através da corrente elétrica, é ele que leva as instruções. Os transistores envia pelas trilhas as instruções de todas as atividades desses circuitos aí. Tá? Bom, dando continuidade, acho que está faltando 4 minutinhos aí para acabar o primeiro link. O transistor ele pode também funcionar como um interruptor, né? Ligando ou desligando a corrente elétrica, que é o caso do MOSFET, né? Que ele trabalha daquela forma que nós vimos lá, o chaveamento, né? Chaveando a corrente elétrica, tá? Então o MOSFET ele pode cortar ou religar, né? A gente fez até aquele teste lá que a gente fazia o chaveamento, liberando, né? E cortando a tensão e a corrente para um determinado circuito, né? Da mesma forma, ele pode amplificar a corrente, né? Acabamos de ver aí também a respeito disso. E também ele é capaz de atenuá-la, né? Dependendo da instrução da atividade que ele for fazer. Ok? E isso tudo que vocês viram aí, né? Que nós estamos falando, pode ocorrer em uma grande velocidade, né? Ou seja, os atuais, né, fazem isso bilhões de vezes por segundo, né? Então, aí vocês podem ver o quanto que a evolução tecnológica ajudou, né? Que na época da válvula isso não ocorria. Hoje, além de ter milhões de transistores internamente num circuito integrado, né? Consegue fazer isso bilhões de vezes por segundo. Então ganhou em agilidade, em velocidade, né? Em tudo, né? Por isso que
a gente sabe que hoje a evolução tecnológica é tão grande, né, devido a isso. Aqui, ó, os chips ou circuitos integrados modernos, igual nós temos as fotos aí, né? Eles podem conter em torno de 5 a 30 bilhões de transistores internamente neles, tá? Então vocês podem ver como que a tecnologia avançou, né? Aí nós temos a foto de uma placa, né? Nesse meio aqui vem o processador, que nada mais é do que um chip, né? Um circuito integrado mais avançado da placa. Então é o cara que vai ter mais quantidade de transistores internamente, com certeza. E espalhados na placa vamos encontrar outros, né? Aqui tem um, né? Aqui embaixo desse dissipador aqui, ó, tem outro que esquenta bastante também, porque tem milhões de transistores nele também. E aí encontramos outros pequenos no meio aí, ó. Olha pra você ver. Né? Esses chips, todos eles, se vocês encontrarem aí no meio, eles vão ter transistores, né? E outros componentes também, né? Envolvidos aí pelo circuito integrado. Tá? A gente vai chegar aí na frente e vocês vão entender direitinho. Bom, vou encerrar esse link aqui, aí continuamos dessa parte aqui em diante. Tá? Aí vai ter um tempinho aí para fazer a gravação, uns 10 minutinhos. Um tempinho vocês tomarem uma água, dar uma descansada. E se tiver alguma dúvida aí, anota aí que a gente já volta, né? Tirando a dúvida e dando continuidade aí. Tá bom? Tá ok. Então, beleza. Até mais, galera. Até daqui a pouco. Falou, abraço.